Obrigado, o vento, a animação, o espírito, também a música que transmite, comunica e nos une. Partindo daquilo que estávamos a falar sobre a Igreja, que é a Igreja à imagem da Trindade, vamos agora ver mais concretamente como definimos a Igreja à imagem da Trindade. Falamos da Igreja à imagem da Trindade porque ela, a Igreja, é tal e qual como a Trindade, uma unidade. É algo que nos antecede, que nos precede, que está antes de nós, de quem recebemos sem antes ter dado. É um mistério maior que nós, no qual nós somos integrados. Não sou eu que constitui a Igreja como cristão, é a Igreja que me constitui como cristão. É a vida em Igreja que me qualifica como cristão. E não sou eu que, por ser bom ou mau cristão, faço a Igreja melhor ou pior. É a Igreja que me diviniza, que me torna membro do corpo de Cristo, e não sou eu que, ao entrar na Igreja, faço crescer a Igreja como membro do corpo de Cristo. Percebe o que eu quero dizer? Quer dizer que o ser da Igreja, a unidade da Igreja e o seu mistério é Ele que me insere, que me assimila, que me constitui como cristão, e não o facto de eu querer ou não querer ser da Igreja. Porque a Igreja é maior que eu, é maior que nós e é maior que os crentes, por vontade expressa do próprio Cristo. Porque Ele nos deixou a Igreja como lugar da sua presença. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O nascimento para a Igreja nasce dessa presença de Deus vivo numa comunidade de crentes, que não é pelo facto de nascerem ou morrerem que constituem a Igreja, mas vivem e morrem na Igreja, em Igreja. E não é por um morrer e outro nascer que a Igreja deixa de ser Igreja. Constitutivamente. É por ela, ser de Igreja, que nós somos constituídos como pessoas crentes, filhas de Jesus, filhas de Deus, irmãos de Jesus, pela força do seu Espírito. Então, percebemos que esta realidade da Igreja se assemelha de algum modo, é decalcada, tipificada a partir desta constituição da própria Trindade. E dissemos que nesta primeira parte, dissemos outras coisas, umas parecidas, outras iguais, outras diferentes. Dissemos há pouco que a realidade do ser da Igreja nos identifica com a sua gênese, que é o próprio Deus Pai. E Deus Pai pensou esta comunidade de crentes, comunidade daqueles que são o seu povo, desde que pensou revelar-se e manifestar-se aos homens. E o que é que Deus fez quando pensou em revelar-se aos homens? Para além da criação, para além de todos esses acontecimentos que a Gênesis nos relata, o que fez? Escolheu um homem chamado quem? Abraão. Por isso Abraão é dito que é o nosso pai na fé. E porquê é que escolheu Abraão? Para dele fazer um povo. Mas Deus às vezes faz coisas complicadas, difíceis. Escolhe um homem velho, escolhe uma mulher estéril para ser pai e mãe de um povo numeroso. O que é que aconteceu em Maria quando o anjo lhe anunciou que ia ser mãe? Mas como é isso possível? Não foi? Abraão perguntou-lhe mesmo, mas como é que isso é possível? Se eu já sou de avançada idade e a mulher Sara até esta idade não concebeu. No entanto, Abraão foi pai e
Mas ela concedeu Deus. E Deus é tanto mais surpreendente quando, depois de pedir a Abraão para, de facto, deixar terra, paz, família, todos os bens, e pôr-se a caminho para um lugar que era uma promessa, nem sabiam onde ficava, nem o que era que estava à espera. Tem um filho. E o que é que Deus faz? Pede-lhe um filho em sacrifício. Ou seja, pede-lhe que vai colar o seu filho. Tanta coisa para isto. Promete-me uma terra e uma descendência. E quando eu tenho um filho para me dar descendência, pede-me para matar o filho em sacrifício. E Abraão seguiu. Porque a fé, a sua relação com Deus, o queria para servir à vontade dele. E foi entregar o filho em sacrifício. Que nesta entrega simboliza e significa já outra aliança, não esta, porque a entrega do filho era o sinal da aliança de Deus com Abraão e com o seu povo. E o que é que se usava quando se fazia uma aliança? Imolava-se uma vítima. E era um sinal de compromisso irrevogável que a morte da vítima simbolizava. Quer dizer, por esta promessa de aliança entre as duas partes, Abraão e Deus, se simbolizava uma promessa que não podia quebrar-se, simbolizada no acontecimento da imolação do animal e a escolha. Cada uma das partes jurava fidelidade a esta promessa e comprometia-se a cumprir tudo quanto foi acordado. Se alguma das partes não cumprisse o que foi acordado, acontecer-lhe o mesmo que aconteceu cá. O seu sangue seria derramado. Era um sinal de uma aliança divina. E esta aliança de Deus com Abraão foi simbolizada, foi entregue pela vontade de Abraão entregar ao Senhor aquilo que foi a sua esperança. E Deus cumpriu a sua promessa, entregar novamente o filho a Abraão. O cumprimento da promessa resultou que Deus é fiel ao que prometeu dar-lhe a descendência. E a aliança está cumprida pela vontade de Abraão de até o seu filho entregar para cumprir a vontade. E esta generosidade de Abraão foi suficiente para selar esta aliança. Teremos mais tarde outra aliança deste cumprimento pleno, desta vontade irrevogável de levar para a frente o que foi cumprido. Foi o próprio Jesus, que se entregou à morte para cumprir a promessa do seu Pai. Para nos amar até ao fim. Tem de se entregar para cumprir sempre a vontade do seu Pai. E o que é que aconteceu? Jesus pagou com o seu sangue esta aliança. Este sangue desta aliança foi um cumprimento pleno que selou o compromisso de Deus para com a humanidade. Por isso dizemos que a Igreja é o povo de Deus, porque nasceu desta aliança de Deus com o seu povo, porque surgiu no compromisso recíproco entre Deus, que escolhe um povo, e é fiel, e a fidelidade deste povo de seguir o seu Deus. E encontramos neste tom de aliança, neste tom de entrega total de Deus ao seu povo, o típico que a Igreja realiza como povo de Deus. Porque o povo de Deus tinha também, numa relação com o seu Deus, o culto a Yahvé, o culto ao seu Deus, como sinal deste reconhecimento da sua divindade. A Igreja tem também na liturgia a relação de louvor e de entrega da adoração da relação com Deus, como o absoluto, a quem entrego todo o meu ser, toda a minha vida, que reconheço, que me justifica toda a relação cultual de Deus. Nasce deste compromisso da formação do povo. Mas esta Igreja é
igreja, o povo de Deus, é também simbolizada por este Israel. Israel, que é para os povos por quem passava e com quem se relacionava, um sinal da presença de Deus no mundo. A igreja também simboliza, de algum modo, a presença viva de Deus entre os homens. A igreja é o lugar onde, pelo seu Espírito, Deus continua a atuar e agir por meio dos homens. Era também para os povos que se relacionavam com Israel, o povo judaico, um sinal das bênçãos de Deus à humanidade. E todos os profetas faziam apelo a isso, ao reconhecimento de que o Senhor estava com o seu povo. Era para o seu povo um sinal de bênção. A igreja é também um lugar de reconhecimento da presença de Deus. É também este novo povo de Deus, que novo porque é assente em Jesus Cristo, na sua entrega. E este novo povo de Deus é a igreja reunida à volta do mistério de Jesus Cristo. Mistério porquê? Porque Jesus Cristo, ao revelar-nos o Pai, deixou-nos como lugar da manifestação do Espírito que connosco permanece, a igreja. E nenhum dos sacramentos fica fora desta constitutividade da igreja como sinal e lugar da presença do Espírito. Porque em cada sacramento é pelo Espírito que o Senhor estava presente. Pelo batismo, o Espírito desce quando a água jorra na cabeça daquele que vai ser batizado e o ministro impõe a mão. Na confirmação, pela imposição das mãos e pela unção do óleo, o Espírito desce sobre aquele que é crismático. Pelo Espírito, pela imposição das mãos sobre as oferendas, o pão e o vinho, aquilo que é pão e vinho transforma-se em corpo e sangue. E é o segundo momento grande da presença do Espírito na Eucaristia. Qual é o primeiro? Para já, ao primeiro, antes de todos, que é o Espírito está com aqueles que se reúnem em nome do Senhor. Ponto final. Depois, atualiza-se através da palavra. A palavra é de Deus, por inspiração do Espírito, por ação do Espírito, que no leio interpreta no coração e na letra. Depois, voltamos a ter a ação viva, presente do Espírito, quando o sacerdote estende as suas mãos para invocar o Espírito Santo sobre os dons que foram colocados no altar. Este é o momento maior da celebração. Maior. A consagração, ou seja, o ato de elevação dos dons, não é maior que este. É apenas uma manifestação expositiva para elevar e mostrar aquilo que foi transformado. Porque a transformação operou-se pela imposição das mãos, por ação do Espírito. Aquilo que era pão deixou de ser pão. Passa a ser vivo. Carne, vida. Aquilo que era vinho passa a ser vida. Sangue. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida, diz São Paulo, diz o próprio Jesus. E é este o momento mais importante. Não é o momento da elevação, nós pensamos que é ali que está o momento maior. Aí é o momento de maior glorificação, é o momento em que aclamamos, com que aclamamos e tornamos presente aquilo que aconteceu antes. E é por isso que este é o momento mais sagrado da Eucaristia. Se parássemos para pensar, veríamos naquele momento o Senhor está presente pelo seu Espírito sobre aqueles dons e transforma realmente aquilo que era pão, o corpo do Senhor, e dá vida àquilo que era apenas um pedaço de pão. Deixa de ser um pedaço de pão, passa a ser vida. Cristo vivo. Que eu, ao comungar, assimilo à minha natureza, me torno íntimo de tal forma com Ele que sou um só com Ele. Não há
há maior intimidade com ninguém que a comunhão do corpo do sangue do Senhor. Não há maior intimidade com ninguém. Ninguém tem maior intimidade comigo que o Senhor. Quando eu o torno o meu corpo, parte do seu corpo. Quando torno o meu sangue, parte do seu sangue. Conhece alguma forma de comunhão comigo? O amor humano? Não é lá se parece. Algo que não sou eu que me torna nele. Ou seja, eu sou transformado do corpo daquele que eu comungo. Eu torno-me o outro por fazer comunhão com ele íntima, no meu ser. Que ele deixa de ser apenas e só o seu corpo, para passarmos a ser um só corpo. E esta é a condição divina do respeito pela pessoa humana, que pela cristificação, por tornar-se Cristo nesta união íntima, assume a dignidade máxima e maior respeito, que não pode ser violado. Nós não respeitamos o outro e o ser humano por imposição da Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas sim porque nele está Cristo. E no outro está Cristo, mesmo aquele que não tem fé. Mesmo aquele que não tem fé. E tanto assim é. Nós temos o exemplo sempre deste pensamento profundo. Madre Teresa de Calcutá, quando pela luz de Calcutá assistia os doentes que estavam na valeta, os pobres que estavam morrendo, não lhes perguntava se eram batizados, se eram cristãos. Porquê? Porque aqueles eram para ela Cristo, que precisava de ser assistido. Porque eles eram a pessoa de Cristo, necessitada, carente e não completa, até que ele pudesse dar aquilo que ela não tinha, comportá-la naquilo que era preciso, dignificá-la naquilo que não era dignidade, dar-lhe aquilo que nunca teve. A presença de Cristo, a presença de Deus é maior do que a minha vontade, é maior que a própria Igreja. E não é pelo facto de ser batizado e ser cristão que passa a ser mais diante de Deus. É de outra qualidade, porque é cristificado. Mas até lá é sinal e presença de Deus. É sinal e presença de Cristo. É também parte do corpo de Cristo, que está incompleto, enquanto não se juntar ao corpo de Cristo. Por isso o cristão tem como missão mostrar a todos os homens, crentes ou não crentes, o amor de Deus. Se com essa manifestação, se com essa demonstração, ele crê e for batizado, tornar-se-á plenamente membro do corpo de Cristo. Se não se tornar, continuará a Igreja necessitada da sua presença. Porque Cristo precisa de todo para ser completo no corpo de Cristo. E é nesta realidade maior que o ser da Igreja, que é toda a humanidade, que reside este mistério da Igreja, que sendo maior que o conjunto dos crentes, lhe dá conteúdo e forma. Porque a Igreja, sendo muito maior do que aqueles que nela estão, recebe a todos e é, nesse aspecto, a mãe a quem falta sempre algo se não estiver dentro da Igreja. Mas aquilo que me torna verdadeiramente cristão é a cristificação. Eu sou cristão porque sou outro Cristo. E se eu não fui cristificado, ou seja, se ainda não recebi plenamente todo o Espírito que me está reservado e que me é dado pelo batismo, o corpo de Cristo está ainda incompleto. E porquê que São Paulo anda tão inquieto e quer ir para o mundo inteiro batizar? Batizar, primeiro, tornar discípulos, e depois batizar. Ide, dizia Jesus Cristo, São Paulo ouviu mais tarde, ide por todo o mundo, fazei meus discípulos e, portanto, ir, fazer discípulos e batizar. E porquê é que São Paulo está tão inquieto e acha que o mundo vai acabar amanhã e ele não fez tudo para fazer? É porque ele estava consciente disto. Precisava de primeiro fazer discípulos para depois batizar, para que plenamente o corpo de Cristo estivesse completo e ninguém ficasse fora desta comunidade de crentes. E como se mostra, dizia eu, e como se mostra aos homens este amor de Deus? Senão amando o próximo, amando o inimigo, assistindo o pobre,
vestido nu, semeando amor um dia ao outro. Onde? Onde está Cristo, senão? Onde está a convicção que converte, senão nesta ação demonstrativa de que Deus ama aquele que me seduz? Daquele que não me ama, mas que eu amo e que entrego a Deus. Daquele que me odeia, mas que eu amo em Deus e lhe entrego, para que o Senhor conforte nesta sua dimensão. Para que o Senhor assista quem precisa de alimento por meu intermédio. O Senhor não manda euros lá de cima, nem sacos de batatas para as pessoas comerem. Pede-nos a nós o sacrifício de batatas e os euros, para que os outros possam comer. Digamos que eu nunca estarei satisfeito à mesa quando alguém passar fome. E tudo devo fazer para aquilo que estiver ao meu alcance socorrer o meu próximo. E quem é o meu próximo? Diga. É aquele que precisa de mim. Seja quem for, seja como for. O Papa diz isso na carta de Deus. O meu próximo é todo aquele que precisa de mim. E eu posso ajudar. Pois se vem alguém pedir que eu o console e que lhe explique uma situação qualquer que o tira de si, eu não sou capaz de o ajudar, é uma coisa. Se aquele que vem ao pé de mim precisa de consolo e eu não o consolo, é outra. Todo aquele que precisa de mim, eu posso ajudar. Se vierem 50 pessoas para pedir para comer, não tenho para dar comer, dê uma, dê duas, dê quem puder dar. Mas nós seremos julgados pelo próprio amor que demos ou não demos. Alguém dizia que quem nos julgará na vida eterna são aqueles que de nós precisaram. E nós tivemos, ou estivemos. Porque são esses que dão conta do amor de Deus que eu tenho ou não tenho em mim. Porque, no fundo, o amor de Deus que eu digo que tenho é uma correspondência ao amor de Deus que eu reconheço que Deus me tem. O amor de Deus não é abstrato. O amor de Deus é vivido e sentido por mim, correspondido da mesma forma em relação aos outros. Porque se eu não experimentei o amor de Deus, não sou levado, não me sinto capaz, nem necessidade de ajudar o meu próximo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amarmos uns aos outros, se vos ajudarmos uns aos outros, se vos consolarmos uns aos outros, se vos vestirmos uns aos outros, se vos acariciarmos uns aos outros, precisais de ter. Verdade? As verdades simples do bem-amar. O que eu dizia há pouco, esta dimensão da relação de amor com Deus é uma relação concretizada no amor ao próximo, nas necessidades do próximo e na minha obrigação que estiver ao meu alcance. E por isso, o amor que eu reconhecer, o amor de Deus que eu reconhecer em mim e que eu puser em prática, é esse que me irá servir para reconhecer o próximo. Mas quando é que vivimos nu? Quando é que vivimos com frio, com sede? Mas não seria que eras tu? Não. Não é? Se não amamos o amor, o próximo que vemos, como dizemos que amamos a Deus que não vemos. Ainda não inventei nada hoje. Nem estou a tentar ver se inventar alguma coisa. Mas não invento nada. Só vos quero transmitir esta dimensão. E esta dimensão é aquilo que distingue a Igreja no mundo. E se não se distinguir por isso, não vale a pena. Vamos para o outro lado. Vamos para a Igreja Universal para o reino de Deus. Não vale a pena. É festa. E de facto, há dias que eu digo numa livraria que é muito interessante. A Igreja que não serve para nada.
nós não estivermos ao serviço dos irmãos, nós serviremos para nós. Porque somos servidores por natureza, do nosso próximo. Se eu, que sou mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. E quem lavava os pés aos judeus? Os não-judeus, os escravos, os que não eram considerados gente, a respeito. Os povos que eram escravizados para fazer estes serviços que não podiam ser feitos por um judeu, porque esses eram serviços que tornavam o judeu impuro, mexer nos pés muito pior, e depois tinha que fazer todos os ritos de purificação que se pode imaginar. Mas Jesus não teve problemas nenhum. Pôs a toalhinha, ajoelhou-se e lavou os pés. Mestre, a mim, eu não faltava. Se não te lavar os pés, não terás parte de mim. Quer dizer, se tu não experimentares a condição de servidor e não experimentares a minha ação de te servir, não consegues ter o meu espírito de servir como o Senhor. Por isso, a experiência de serviço é sempre uma experiência de cristificação, de tornarmos iguais a Cristo, fazendo como Ele faz. E a experiência de serviço nesta humildade, lavando os pés, sujeitando-se à condição da humildade de quem faz o mais indigno aos olhos da lei, não consegue possuir o Espírito de si. E esta experiência é uma experiência que marca a mentalidade cristã. Se não tivermos esta mentalidade do serviço, não somos cristãos, não somos testemunhas. Nem a nossa palavra vale. Se dizeis que é mais o vosso irmão, se dizeis que é mais a Deus e odiais o irmão, sois mentirosos. Se não fazeis aquilo que vedes, como é que dizeis que tens amar a Deus que não vedes? E esta condição é uma condição que a Igreja tem por obrigação marcar no seu destino, na sua vida, a sua presença em cada crente. Cada crente tem de ser para o mundo esta marca e este sinal do serviço. E do serviço aos mais fracos, aos mais pobres, aos explorados, aos enganados, aos pobres imigrantes que vivem escravizados, muitas vezes. Como acontece em Espanha, com portugueses e estrangeiros em Portugal. É a indignidade. É o silêncio perante a injustiça. É nós que clamamos tanto por justiça e quando somos injustiçados ficamos quietos. Mas fechamos os olhos e silenciamos a exploração e o sofrimento. Mas eu não estou a querer fazer má consciência a ninguém. Só quero provocar um pouco de reflexão e colocar-nos em atitude de escuta e de abertura do coração. Então, dizíamos que para além desta igreja povo de Deus, para além desta igreja cristificada, porque é tornada corpo de Cristo, pelo batismo, somos tornados inseridos no corpo de Cristo, vivemos na sua vida, participamos dos sacramentos na sua vida, e os sacramentos não são nem mais nem menos do que este tornar-se Cristo em cada situação sacramental, ser sua parte grande e agir como Ele. E é sempre o Espírito, é sempre a Trindade a agir, porque pelo Filho vamos ao Pai e é pelo Espírito que somos tornados filhos do Filho. E a ação do Espírito que qualifica as nossas ações, como nos sacramentos qualifica a ação de quem a faz. Quando um doente, pela imposição das mãos, recebe o sacramento da unção dos doentes, é o Espírito que vem sobre aquele irmão para vir nos estabelecer a saúde. Quem são os doentes não é um sacramento de morte, ou para a morte. A unção dos doentes é para a vida, para recuperar a saúde daquele que está doente. Em situações graves de saúde, devemos pedir esse sacramento. Pode ser recebido dezenas de vezes, se necessário, porque é sempre Deus que vem em nossa ajuda para nos fazer recuperar a saúde. Deus quer nos saudáveis, não nos quer doentes.
Deus quer, Deus quer coisa nenhuma, Deus quer ninguém doente, quer toda a gente feliz, com saúde. É um Deus de saúde, é um Deus de vida, não é um Deus de morte, um Deus de doença. Não é. Ora, também nos ajuda a levar isto pelo seu Espírito e nos dá, pelos sacramentos, que a fé, e só a fé, nos permite receber os meios para vir ao nosso auxílio. Quem nunca viu um doente em estado difícil, pela fé daqueles que pedem o sacramento para aquele irmão, e pela imposição das mãos desse sacramento, esse irmão melhora, não é um rito mágico, não é um ato por um acaso. É a ação do Espírito sobre aquela pessoa, quer queiramos, quer não, mas só pela fé conseguimos compreender. Já palpei isto, vocês já palparam isto. Porque a presença do Espírito no sacramento não é um faz de conta, não é para a minha imaginação que aquilo acontece, mas acontece realmente. É visto pela fé e acontece independentemente da minha fé. A minha fé não condiciona a força e a ação de Deus, mas qualifica, condiciona o meu facto de ver ou não poder ver. É simplesmente essa diferença entre o ver e não ver. Entre o sentir e não sentir. Entre o experimentar ou não experimentar. Porque se eu for comungar sem fé, eu apenas como pão e ponto final. Não comungo o corpo de Cristo. Tínhamos na paróquia um senhor que era louco, tínhamos acesso à loucura, coitado. E durante muito tempo não se dava a comunhão, porque o homem fazia capaz nas tantas, ele não devia sair aquilo, havia disse a minha mãe, e a todas, não podia ser comunhão ajeitado. Porque se a fé daquele homem era suficientemente forte para acreditar que estava com o corpo de Cristo, como parece que era, ele recebia o Senhor, não é mesmo? Embora naquela situação meio loucura. Mas se ele não tivesse fé, o que comungava não era o corpo de Cristo. Muito embora, pela própria realidade, era Cristo era por Cristo. Mas sem a dimensão de fé, é um ritmo, não é? Qualquer sacramento, sem fé, não existe. A ação de Deus realiza-se, mas não me atinge. Falta eu abrir a porta para o Senhor. E a fé é essa porta. Essa empatia, este reconhecimento que é Deus que é o meu. E este pobre, depois houve alguém que escreveu um livro sobre ele, um sociólogo, e o homem, este sociólogo, estava com a boca aberta com a fé deste homem. Descreve cenas e situações perfeitamente descritivas, porque era um homem que tinha uma relação com Deus, uma confiança absoluta na sua loucura, acesso à loucura, que tinha uma profunda relação com Deus íntima. E ele tinha tido uma história muito complicada, veio da África, mas foi para o Algarve em vidas mais ou menos dissolutas, no sentido de desbaratar e poupar vivendo no ultramar, em todas as situações, e mais a droga. Um dia disse assim: Jesus, eu nunca mais vou entrar nessa. Quanto a ajuda, não vais vou fazer isso. Nunca mais. Até que depois a vida deu outras voltas e ele faleceu. José das Barbas, feita nada agora, mas esse homem tinha uma relação profunda com Deus. E um dia, o sociólogo que o entrevistava, regularmente para fazer este estudo, ia à igreja, também, que assistia com os Hermes, em que assistia, e era assistir mesmo. O senhor não era crente. Por isso, escreveu que não era, no sentido. Então, tu não vais, dizia José, tu não vais à crente, anda daí. Não, Zé, eu não posso. Mas que eu não sou crente. Anda, é Jesus que está lá. Eu não posso viver sem ele. Dizia José, o tal louco, eu não posso viver sem ele. E o Zé lá ia comungar. Eles conhecem a mão. Faziam gestos ridículos, mas não. Para quem, eu depois vi esta história, porque eu li o livro, me comoveu imenso. Um homem que tinha uma relação com Deus, dizia, eu quando me deito aqui à noite, ele não tinha casa, não sei abrir, dormia, calhar, eu deito-me aqui, olhava o céu, contemplar a ação de Deus maravilhosa, falo com ele a noite inteira. É um homem que tem uma profunda relação com Deus, porque ele vive disto. E vive desta promessa que fez a Deus um dia e disse, eu nunca mais serei, andarei longe do que quer ser teu filho. À sua maneira, é um sinal vivo. Mas isto era para pensar um pouquinho. Mas, pelos vistos, José tinha fé. E acreditava que era o Senhor que estava ali. E não podia passar sem ele. Embora que o gasto outra vez e
vezes fazia, eu dava-lhe acesso à loucura na missa, fazia barulho, batia com os leves, fazia um bocadinho ali, mas passava e não era nada com ele. Ó Zé, então o que é que faz isto? Se você soubesse o que eu ouço, ouvia, incomodava, me chateava. Ouvia, ele ouvia. E o comportamento dele era condicionado pelo seu psiquismo. Mas tínhamos uma profunda relação com Deus. E era a fé que transformava um mero ato mecânico. Quantos daqueles que dizem que tinham fé não tinham a centelha de fé que Deus é tinha? Isto era só para falar de facto. A condição para o sacramento ser eficaz e não ser intuitivo da ação do Espírito é a fé. Esta relação profunda que eu tenho da ação de Deus naquele gesto, naquele acontecimento ou até, de facto, pode ser o pão, pode ser o vinho, pode ser o óleo, outras coisas. Portanto, este ser do crente cristificado acontece por esta identificação com o agir de Cristo, com a configuração com Cristo e agir na relação de intimidade e amor que Cristo tinha sempre com o seu Pai. E é disto que se trata. É de regular a nossa vida pelo comportamento de Cristo. E perguntar em cada momento como Cristo reagiria neste momento se aqui estivesse, diante desta situação, como decidiria se ele aqui estivesse, como ele se proporia fazer se aqui estivesse. Finalmente, esta igreja que, à imagem da Trindade, portanto, igreja povo de Deus Pai, igreja corpo de Cristo, nos torna os seus membros corpo de Cristo, finalmente a igreja templo do Espírito. A igreja reside, está presente a ação do Espírito. E o Espírito é fundador da igreja, e o Espírito é a visibilidade de Deus no meio de nós, da igreja. É ela a igreja que nos mostra quem é o Senhor. Coração do Espírito. O Papa João Paulo dizia que o Espírito é a alma da igreja. Sem ela, a igreja não tem alma. Sem ele, o Espírito, a igreja não tem alma. Não tem vida. Não manifesta, não mostra, não resplandece o rosto. Nem tão pouco consegue ultrapassar a visibilidade material das coisas e remeter-nos para a transcendência. Matamos o Espírito. Sem este pressuposto, e por isso dizíamos há pouco, é o Espírito que conduz a igreja e a conduz mesmo nas contradições, nas fraquezas humanas. Porque a igreja não é meramente constituída por homens, mas sim homens conduzidos. Homens que se deixam conduzir pelo Espírito. E neste sentido, muito temos que fazer, muito temos que caminhar para continuar a alimentar permanentemente este Espírito na igreja. Porque o Espírito é elemento permanente da igreja como dom da fé. Ou seja, não há existência cristã se Deus, no seu Espírito, não tocar o coração do homem. Não existe. Só quando o Espírito toca o coração do homem é que se muda a atitude. O Espírito Santo, portanto, é uma condição essencial, fundamental para a existência cristã. Por outro lado, é o Espírito que nos dá a identidade. É pela vida no seu Espírito que nós temos identidade cristã. E não porque eu vou muitas vezes à missa, ou vou muitas vezes à igreja, ou faço coisas muito bonitas. Mas é por Ele que eu ajo. É nele que eu ajo. E é em seu nome que eu aceito ser seu instrumento. Vivemos, portanto, em Cristo, e este viver em Cristo é viver no seu Espírito, no Espírito ressuscitado. Por outro lado, o Espírito é a alma da igreja, como dissemos, é ele que anima, condiciona o ser da igreja, o viver da igreja. E é também o Espírito que na igreja nos revela a verdade. E a igreja é o lugar, o depósito da fé, o lugar da manifestação da verdade e da interpretação da verdade, porque é o Espírito que a ilumina e a inspira para nos dar conta da verdade. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito que estará convosco para sempre,
Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e está em vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos trará à memória tudo quanto eu vos disse. João 14, 16, 17 e 26. O Espírito Santo é também o princípio da comunhão de todos os crentes. É ele que nos torna de um conjunto de pessoas numa comunidade de crentes, numa diversidade de pessoas, mas unidas na mesma experiência de fé, na mesma experiência do mesmo coração, que nos torna, afinal, uma comunidade apostólica que vivia num só coração e numa só alma. Repartiam o que tinham uns pelos outros e ninguém passava necessidade, diz os Atos dos Apóstolos. E ninguém faltava, com exceção da outra tradução. Então, este mistério da Trindade, o mistério da Igreja, encontramos a realidade do templo como habitação. A Igreja é o templo do Espírito, porque nela habita o Espírito, como habita no coração do crente. E o crente constitutivo da Igreja é também o lugar da residência do Espírito. É templo porque a Igreja é uma realidade em construção, é algo que vai crescendo e ao longo dos séculos, gerações após gerações, vai ser uma contínua construção. Por isso dizemos que a Igreja é o templo do Espírito. É templo porque também é uma comunidade escatológica, de algo que estamos a construir, que não se vê ainda, mas que é a realidade futura anunciada por Jesus como o final dos tempos, aquilo que nos espera como Igreja escatológica, como Igreja no fim dos tempos, que o Senhor anunciou como sendo a vitória do Espírito. É também um templo santo de Deus, porque é fruto da ação de Deus, é fruto deste mistério da revelação de Deus, é o lugar da revelação deste mistério de Deus. Portanto, estes mistérios, vimos falando do mistério da encarnação, que falámos há tempos sobre o mistério de Jesus Cristo, o mistério da Santíssima Trindade e o mistério da Igreja são um só mistério. É o mistério da presença de Deus connosco. Deus connosco. E nesta realidade da Igreja, o povo de Deus, é preciso ser hoje também povo de Deus. É preciso também que esta Igreja de Jesus Cristo seja Cristo presente no meio dos homens. Esta Igreja Templo do Espírito é também esta Igreja que, através dos sinais visíveis, manifesta a presença do invisível, manifesta a ação visível de Deus invisível. E esta é a forma da visibilidade de Deus, quer nos sentimentos, quer, sobretudo, na caridade. A transcendência manifesta-se de forma visível na caridade. No gesto simples, fraterno, de ajuda ao meu irmão, é Deus que age. É Deus, é Jesus Cristo que eu estou a assistir. Portanto, esta inserção neste mistério da Igreja coloca-nos no compromisso de dar fruto. De dar fruto. Jesus disse-nos que veio para que deis fruto, e deis fruto em abundância. E os frutos, diz São Paulo, são os frutos da vida. Isto, dado. Não vos quis comprometer, mas gostava de vos lançar este desafio desta reflexão neste mês, restem até o dia 3, para pensarmos um pouquinho o que é o meu compromisso cristão na Igreja. É ir lá, de vez em quando à missa, dizer que estamos muitos, ou então dizer mal, no final ninguém vem à Igreja. É arregaçar as mangas. É fazer o que estiver ao meu alcance, por aquilo que está ao meu alcance. Ninguém me pede para ir à África assistir, se for essa a minha vocação, geralmente lá irei. Mas não. É só olhar para o lado. Às vezes nem é preciso sair da porta de casa. Às vezes até mesmo dentro de casa. Por isso, ninguém tem desculpa a não ser cristão. Assim o Senhor nos ajuda. Amém.
agradecer ao Senhor. Esta tarde, Ele esteve connosco, em que falou connosco com o seu poder, em que deu para o nosso coração, estendeu os seus braços para nós, nos deixou tomar não só as nossas mãos, mas tomar conta do nosso coração. Este convite que o Senhor nos faz, chamando a cada um de nós por seus filhos muito amados, que nos convidou a interrogar-nos onde nos encontramos neste momento. Quem somos? O que fazemos? Qual é a situação de cada um de nós como povo de Deus, como membro de Deus? Qual é cada um de nós o seu agir? Agimos e atuamos com as atitudes de Cristo, com as palavras de Cristo, com os gestos de Cristo, com os passos de Cristo. Numa palavra, atuamos com amor. Os outros, olhando para nós, podem dizer que em nós habita Cristo, que em nós existe o amor e que nós que somos mensageiros do amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos destes nesta tarde de olharmos para nós, Senhor, em primeiro lugar, mas com a certeza de que não estamos sós, porque o Espírito Santo está connosco. Obrigado, Senhor, e ajuda-nos para que o nosso coração se abra à Tua presença em nós, mediante o Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, que a Tua luz nos guie e nos conduza a agirmos sempre com o discernimento, quando na nossa vida surgirem, no nosso dia-a-dia, situações conflituosas, e não sabermos qual o caminho que devemos fazer ou pelo qual devemos optar. Obrigado, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito nos mostre sempre e revele a Tua vontade santíssima. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesta tarde nos falastes da humildade, no lava-pés. Obrigado, Senhor, porque nos convidas a lavar os pés a cada irmão do nosso grupo de oração, com a humildade e simplicidade da nossa vida e com a caridade. Obrigado, Senhor, que nos convidas, Senhor, a perdoarmos a todos de coração, porque Tu perdoastes a todos e perdoas-me a mim e a cada irmão constantemente, agora neste momento. E o Teu perdão é de alegria e é de paz. Obrigado, Senhor, para que o nosso perdão seja um perdão autêntico para com aqueles que nos ofenderam. E aqueles a quem nós ofendemos, Senhor, ajuda a que eles nos perdoem também, para que nós sejamos verdadeiramente o Teu povo. Sejamos discípulos do Mestre e sejamos filhos da Igreja. Esta Igreja que nos quer como cristãos autênticos e verdadeiros, que
Que os nossos grupos de oração carismática, Senhor, sejam iluminados por Ti. Que os responsáveis e os líderes estejam numa atitude de serviço e não de protagonismo, e não de fazerem a sua vontade, mas de escutar na oração, no silêncio, na adoração, na Eucaristia, na palavra, o que é que devem fazer a cada momento. Senhor Jesus, nesta tarde, ao encerrarmos este encontro, nós te pedimos, Senhor, que nos mostres o que tens para cada um de nós. O que tens para nos pedir, o que tens para nos dar em missão, para que os nossos corações se abram a Ti e se deixem guiar e conduzir por aquilo, pela Tua voz, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua presença. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Bendito sejas, Senhor. Glorificado sejas, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, os grupos de oração do nosso patriarcado. Abençoe, Senhor, os irmãos que aqui estão nesta tarde. Abençoe as nossas famílias, Senhor. Abençoe também o diácono João Carmona e a sua família. Abençoe também, Senhor, esta comunidade paroquial que abriu as suas portas para podermos estar aqui.